Sucedeu depois dessas coisas, primeiro livro de Reis 21, de 1 a 3. Sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Gislerita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se te parece bem aos olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Pode assentar, irmãos. Interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, há alguns fatos na Bíblia que parece até uma história, né? Seria uma história, e por isso os estudiosos da Bíblia, os que resolveram estudar a Bíblia do ponto de vista racional, interpretaram esses livros da Bíblia chamando-os de livros históricos. Entre eles, a história dos reis do tempo de Israel, não só os reis de Israel, mas aqueles que se opunham, mas basicamente os reis de Israel. E nesse texto aqui, eu acho que todos já ouviram falar num rei, e que diz a palavra que fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? É o que a palavra fala a respeito desse rei. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas conta o texto aqui, que um determinado dia, ele viu perto, né, vizinho ao palácio dele, fazia divisa com o terreno do seu palácio. Ele viu uma vinha muito bonita e ele cobiçou essa vinha. Ele queria essa vinha para ele. Essa vinha pertencia a um homem chamado Nabote. E ele procurou esse homem e disse: olha, a sua vinha é vizinha aqui ao meu palácio, então eu quero comprar a sua vinha. Eu quero comprar a sua vinha, porque eu quero transformar a sua vinha numa horta. Você não precisa se preocupar, eu vou te dar pela sua vinha uma outra vinha. É porque a sua está perto da minha, eu quero a sua. Eu vou te dar uma outra vinha. Se você não ficar satisfeito, se você achar que isso não é suficiente, eu faço o seguinte: eu te dou o equivalente em dinheiro. E Nabote olhou para Acabe e disse o seguinte: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Então, o que marcou ali, e que é muito interessante ali, nessa conversa e nesse episódio aqui, o que chama a nossa atenção aqui é uma palavrinha só da resposta que Nabote dá a Acabe. É uma coisa muito simples, e que era tão importante para Nabote. Veja uma coisa aqui. Ele diz assim: guarda-me o Senhor,
que eu te dê, que eu venda, que eu troque, que eu dê a você uma coisa que foi herança. Herança. Então o importante aqui é herança. E se você disser assim, o que Deus coloca aqui, e mais tarde Deus fala a respeito disso. Quando Deus chama o profeta Elias, Deus fala com Elias a respeito desse episódio, e o que Deus chama a atenção, o fato mais importante aqui, de tudo aquilo que foi valorizado aqui, foi a herança. A herança. Porque você podia, vinha por vinha, não é? Porque se o senhor me der uma melhor, eu vou ficar com a vinha melhor. Não é? Se o senhor me dá uma vinha melhor, eu vou ficar com a vinha melhor. Não. Eu vendo, mas se o senhor está tão interessado, eu vendo pelo dobro do preço. Não tem importância. Mas o que chamou a atenção é que Nabote estava preocupado porque aquilo ali era herança. Era herança. Meus irmãos, há uma coisa muito importante que o Senhor chama a nossa atenção. Quando o Senhor fala de herança, todos nós temos uma experiência, e a experiência nossa com o Senhor é da herança que é incorruptível, que diz a palavra. O que é herança incorruptível? A herança incorruptível que a Bíblia se refere é aquela que ela não é apenas para essa vida. É a única herança que caminha conosco para outra vida. Ou seja, é a única herança que vai conosco além dessa vida. Que herança é essa? É a herança eterna. Essa herança eterna. E é isso que para nós é o bem maior. Por que o bem maior? Porque essa herança, ela não veio daqui. Ela não é simplesmente terrena, não é passageira, mas ela é herança do Pai. Por que ela é herança do Pai? Porque através do sangue do seu Filho, nós tivemos direito a essa herança. Então o que acontece com essa herança? Essa herança para nós, que é a bênção na nossa vida, que é a salvação em Jesus, que é tudo isso que faz parte do bem maior, não tem valor de troca, não tem preço, porque você não pode dar preço à vida. Então isso é herança. Mas por que Nabote? Por que Acabe faz aquilo? Meus irmãos, se nós colocarmos isso aqui e aplicar isso aqui à nossa vida, nós temos uma herança. Mas há próximo a nós, vizinho a nós, dois inimigos terríveis que querem tirar a nossa herança. Dois inimigos. Então, Acabe é um inimigo. Que inimigo é esse? Todo mundo sabe qual é. A Bíblia fala de um inimigo espiritual. O vosso, adversário, inimigo, está rugindo ao redor de vós, ou seja, próximo, procurando a quem possa tragar. Não é assim? Querendo tirar a herança. Querendo tirar a herança com oferecimento, não é? Olha, eu tenho uma vinha melhor, sabia? Chega para o jovem, eu tenho uma vinha melhor para você. É vinha que você quer? É vinha. Eu tenho uma melhor, eu tenho uma religião boa,
que vocês vão tocar tudo de camiseta, com Jesus nota 10 escrito no peito, entendeu? Com o cabelo arrepiado, pode vir de bermuda, de sandalinha, pode vir tudo, as moças podem vir de qualquer jeito, e não tem problema. Pecado é uma questão de consciência, é só se a consciência pesar. Se a consciência não pesar, não é pecado, isso é bom, viva Jesus, Jesus verão, nota 10 e vai embora. É isso, essa vida que eu quero para vocês. Que beleza, é isso? Mas e a herança de salvação, onde está? Essa vinha está sendo aí, e não falta quem ofereça isso. É essa vinha que nós estamos querendo? Não. A vinha que nós queremos é aquela que nós receberemos por herança do Pai. Por quê? Porque é nela que nós nos sentimos seguros, é nela que nós temos paz, nós vivemos dela, do que ela nos produz. É ela que produz o vinho, que é a alegria do Espírito. De que valeria outra vinha que não desse isso que está aqui? Qual seria o valor? Então, Nabote disse: eu não posso de maneira nenhuma desfazer da minha herança, da herança dos meus pais, porque para mim é o bem maior. Então nada tem mais valor do que isso. E Nabote disse assim: olha, eu quero a sua vinha, que eu vou transformar a sua vinha numa horta. Ele queria destruir a vinha. Interessante, hein? Queria a vinha, não. Acabe não gostava de vinha, não. O inimigo, ele não quer saber do Espírito Santo, na coisa do Espírito Santo, daquilo que pode gerar a bênção do Espírito Santo. Ele não quer isso, não. Não quer isso, não. Mas não tinha só Acabe, não. Tinha outro inimigo terrível, tão complicado quanto Acabe. Sabe quem era? Que estava casadinho com ele. Jezabel. Jezabel disse: não, Acabe, não resolver isso junto. Não pode resolver só você sozinho, não. Isso tem que ser eu e você. Meus irmãos, há dois inimigos que lutam para roubar a nossa herança. O primeiro é o inimigo que aí está, e o segundo é a nossa carne, é a carne. Bem vizinho, né? Vizinho, está perto. São as coisas da carne, aquelas coisas, né, que agradam a carne. Tudo isso são esses dois inimigos que lutam contra o homem, que lutam para tirar do homem aquilo que é o bem maior. Aquilo que é o bem maior. Então na carne você vê, né, essa força da carne, você vê a arrogância às vezes a vaidade, às vezes a presunção, aquilo que você acha, que você pensa, os desejos, a índole da própria carne, tudo aquilo que o mundo está oferecendo e que agrada a carne. São essas coisas, são esses dois inimigos. E o que eles fazem? Eles lutam. Eles lutam. Mas vejam só uma coisa: eles não vão prevalecer. Não vão prevalecer. E o Senhor chama a atenção de Elias. O Senhor faz um juízo, chama Elias e faz um juízo sobre Acabe e Jezabel. Meus irmãos, já há um juízo sobre o inimigo e sobre a carne. Já há um juízo. Por quê? Porque a herança, ela vai permanecer. Ela não se vende, ela não se troca. Nabote morreu, mas ele não cedeu a herança continuou. E ele é um tipo, lá, a morte de Nabote é um tipo, como a herança do pai é um tipo, como a vinha fala do Espírito, como a morte de Nabote fala do sacrifício de Jesus. Mas a vinha não foi negociada, não foi dada, não foi vendida, não foi trocada, a herança permaneceu, e o Senhor disse: a herança permanece. A herança permanece.
Nós temos um bem maior. Nós temos um bem maior. Às vezes nós ficamos observando uma série de coisas que fazem parte da nossa vida. São normais, são naturais. São naturais, né? Às vezes todo mundo tem as suas coisas, os seus desejos, os seus ideais. Ninguém está impedido de coisa alguma, não é? Não está impedido de coisa alguma. Só uma coisa não pode ser negociada: a herança. E todos aqui têm uma herança. E a herança é essa. A herança é o bem maior. Você troca? Não é? Você troca? Por quê? Os oferecimentos têm. Né? Os oferecimentos têm. De uma irmã chegou para mim e disse assim: meu marido mandou eu escolher. Escolher o que, irmã? A obra ou ele? Digo, ó, irmã, essa escolha é o inimigo que está colocando diante de você, certo? E ele já fez a escolha dele. Não se iluda. Não se iluda. Ela preferiu o marido e ficou sem o marido, né? Voltou depois, ficou sem o marido. Sabe por quê? Aquilo ali era só uma artimanha do adversário. Aqueles que dizem assim: olha, se o problema é esse, eu vou ficar com o senhor. O problema é esse, eu vou ficar com o senhor. Ai, que loucura que você fez! Tem não. É o senhor? É o senhor. E o senhor vai te honrar. Sabe por quê? Porque é o bem maior. Aquele que busca o reino, as outras coisas vão ser acrescentadas. Você não vai perder nada. Vai perder nada. Marido, filho, amigos. Amigos, amigos. Olha, negócio seu de igreja, aí você está perdendo os amigos, você vai ficar sozinho. Você escolheu o bem maior. Isso é a palavra de Acabe. Não dá ouvido a Acabe, não troca a sua vinha não. Diga, olha, vou trocar não, hein? A herança do pai eu não vou trocar por aquilo que você acha, pela amizade do mundo, que a amizade do mundo não leva para ninguém para lugar nenhum. Eu tenho amizade, não é? Quando você entra na dificuldade, hein? Some tudo. Não é assim? Às vezes nem telefone atende mais, né? As amizades. Jesus é o único amigo que não abandona o homem. É o bem maior. É o bem maior. A palavra de Nabote foi: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Acabe disse: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está bem vizinha, próxima à minha casa, e eu te darei outra vinha, melhor. Vou te dar uma religião melhor, né? Religião melhor. Essa religião aí é muito ruim. Essa religião sua tem que estar no culto todo dia. Agora tem que fazer jejum, tem que ir à madrugada, não é? Tem grande evangelização naquela época daqueles feriados prolongados. Ah, que é isso? A feriado prolongado ele pode fazer um retiro, né? Com um piquenique bom aqui no sul do Bahia, por aqui, tal, tanta coisa. Então eu vou arranjar uma religião boa para você, que você só vai à igreja de domingo, entendeu? Que só é pecado 10% das coisas que você faz de ruim. Mas o resto, vou te arranjar uma vinha melhor. Guarde-me de deixar a herança de meu pai. A herança é o bem maior. Por quê? Porque a herança é a que vai comigo. A herança é a que vai com você.
a herança que não acaba, a herança que permanece. Essa é a herança do Pai, é a herança que o Senhor te deu, é a herança que não se troca, ela vai até a morte, vai à morte, mas a herança não é dada. Jesus foi à cruz, morreu, ali derramou o seu sangue, mas a herança permaneceu e ela está à nossa disposição aqui. Somos herdeiros dessa herança maravilhosa. Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Jamais a herança pode ser trocada ou vendida. Isso é o que diz a palavra. O Senhor deu uma revelação. Uma criança que achou na escola hoje um objeto e perguntou se era de alguém, não achou, né? Então não é de ninguém, é meu. E o senhor disse que é para entregar à professora. Que bom, né? Aqui o senhor está ensinando, porque naquele tempo a gente não era crente, né? Chegava em casa, né? Lá não tinha o senhor para falar não, mas tinha meu pai com umas correções diferentes, né? Tinha, né? Então você achou isso, né? Não era o amor do Espírito, não. Era um negócio que ele carregava assim, apertava assim, que era muito interessante. Você achou isso? Mas o senhor está mostrando que o senhor está educando, né? Não achou? Até a ingenuidade, né? Não é de ninguém. Mas o senhor está mostrando aqui que não é assim, não é? Um homem que já conhece o Evangelho, tem vindo aqui, mas ele quer ser usado. Então, o senhor mostra que tem que primeiro, né? É conhecer aos poucos. Um jovem que é novo convertido e tem um lar dividido, tem sido criticado por seus familiares quanto à sua escolha. O Senhor diz para não contender, é testemunhar. Evangelho, né? A gente não discute. Religião não discute. Não se discute religião, né? Há 3 coisas que não se discute. O mundo diz isso, somos nós não. O mundo diz isso. 3 coisas que não discute: religião, política e futebol. Essas 3 coisas da briga, né? Então você vai para tal lugar assim porque você... Não, nada disso. Deixa. Ninguém precisa defender Jesus. Lá em Vila Velha 1 tinha um irmão, e esse irmão veio de uma situação terrível. Mexia com tanta coisa, aquela coisa, mas era muito violento. Se converteu mesmo, se converteu. E ele entrava nos ônibus, testemunhava para todo mundo, né? Falava de Jesus para todo mundo. E um dia ele foi falar de Jesus para um cidadão, e o cidadão começou a falar mal de Jesus. Falou mal de Jesus. Rapaz, não faz negócio desse não, rapaz. Você não fala mal de Jesus, rapaz. Jesus me salvou, rapaz. Jesus tem sido, você está falando mal de Jesus. E o camarada falou: que Jesus? Rapaz, pelo amor de Deus, não fala mal de Jesus. E o camarada insistiu. Ele deu uma gravata no sujeito e agarrou, apertou o pescoço e começou a gritar dentro do ônibus, gritar: socorro, 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 eu vou matar você, porque quem fala mal de Jesus tem que morrer. Apertando, apertando, correu todo mundo no ônibus para tirar, e aquela coisa, todo o camarada falou assim: você nunca mais vai falar mal de Jesus, se encontrar você falando mal de Jesus, eu vou matar você. Então veja, ninguém precisa fazer isso, ninguém precisa defender, não é? Jesus, não, ele não precisa, ele precisa de testemunho. Você vai testemunhar do poder de Deus. Ninguém precisa falar, né, defender Jesus. O Senhor mostrou aqui uma senhora que chegou à casa do Senhor, mas seus pensamentos, né, ela tem tão envolvida com seus pensamentos, tão distantes, isso tem prejudicado muito a sua vida. O Senhor quer dar uma libertação a essa senhora. Uma irmã que está sofrendo uma perseguição no seu local de trabalho, por uma pessoa que está, né, que é seu chefe ou pessoa, e ela tem se esforçado, porém sempre é uma luta, sempre é uma crítica, e o Senhor diz que tenha paciência, eu te honrarei. Olha, o Senhor, né, o Senhor faz aquilo que é o melhor, né? Que é o melhor. E o Senhor honra os seus servos. O Senhor honra os seus servos. Na luta ali, no seu trabalho, honra o Senhor. O Senhor honra os seus servos. Vou contar uma experiência de uma jovem, estou terminando. Ela trabalhava no banco
aqui em Vitória, ela começou a ser perseguida. E a gerente detestava a moça. Mas detestava porque ela era crente. Não gostava de crente e tal. E um dia, ela teve um sonho. Essa moça teve um sonho. E ela sonhou que na primeira gaveta da gerente estava uma carta de demissão batida por essa gerente e assinada para ser entregue a ela naquele dia. E essa moça chegou naquele dia cedo, foi na gerente e disse: olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora não gosta de mim, mas eu sirvo a um Deus que fala. E o meu Deus me mostrou que na primeira gaveta da sua mesa tem uma carta de demissão que a senhora preparou para mim. E a mulher, tão ruim, que ela abriu e disse: você tem razão, seu Deus tem razão mesmo. Abriu a gaveta aqui, está aqui a carta, aqui, ó. Você está demitida hoje. Ela disse: eu sabia. Então, não, você tem razão, seu Deus fala mesmo, está aqui, ó. Você está demitida hoje. Foi embora. Ela chegou na igreja triste: mas o senhor não me libertou, o senhor não me livrou, me deu um sonho. Aí o senhor deu uma revelação e disse: espera, descansa. Aí 3 meses depois, veio esse banco tinha uma sede em São Paulo, e veio a supervisão geral do banco, através de um dos seus diretores mais altos. Ele fez um trabalho no banco, e ele, no meio daquele trabalho, ele disse: cadê aquela moça que trabalhava aqui, que eu conhecia alguns meses atrás? Aí a gerente disse: eu a demiti. Ele virou e disse assim: telefona para ela, eu quero essa moça aqui hoje. Aí a moça veio, ele chegou perto da gerente e disse: você volta ao seu trabalho e você está demitida hoje. 3 meses depois, a moça voltou para o trabalho e demitiu a gerente, perto de todos os funcionários. Você está demitida, porque essa funcionária é melhor que você. E todo mundo ficou assim. E ela me disse assim: eu naquele momento glorifiquei o Senhor. Você sabe por quê? A herança. Eu nunca me esqueci da experiência dessa moça. Então você, minha irmã, está na luta lá no seu trabalho. Você tem uma herança, não tem? Descansa no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.